Olá, querido, olá, querida! É o programa Novo Mundo Convida no ar, na segunda temporada. Eu sou a Bianca Palharim e tô aqui como apresentadora deste programa já nesta segunda temporada, muito, mas muito animada, muito empolgada, muito feliz. Olha, cenário novo, você tá vendo? Novos convidados, novas entrevistas e também com essa colaboração preciosa do meu querido amigo Irã Ravache. Eu sei que você vai amar, preparamos com todo carinho, com todo zelo, todo amor. Aqui o programa você já sabe, a nossa intenção, nosso intuito é levar informação de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender, com profundidade também, explicada por profissionais da área, e tudo para te ajudar a enxergar uma luz no fim do túnel. É Luz na Sua Vida, programa Novo Mundo Convida, que está no ar na segunda temporada. É o programa Novo Mundo Convida. Que bom que você está aqui. E hoje, um bate-papo esclarecedor, repleto de informações, também com dicas. Um despertar também para muita gente com ela, que é perita judicial farmacêutica, toxicologista, professora e advogada. Uma discussão profunda e também informativa sobre dependência química. Hoje, no programa Novo Mundo Convida, recebemos a doutora Paula Carpes, compartilhando a sua vasta experiência e conhecimento também neste assunto tão importante. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Muito obrigada, Bianca. É um grande prazer estar aqui com todos. É sempre uma oportunidade grande nós conversarmos assim com o público, né, e levar informações, esclarecimentos. O prazer é todo meu. Obrigada. Muito obrigada. E olha, eu sei que do outro lado as pessoas já ficam sedentas por informações, ainda mais quando percebem que é alguém que sabe, que entende do assunto. E eu queria começar esse bate-papo, doutora, te perguntando sobre o perfil hoje do usuário de drogas e também o perfil das drogas mais consumidas. É semelhante ao que era, vamos supor assim, há uns 10 anos atrás? Excelente percepção, Bianca. O perfil mudou completamente. Antes nós tínhamos uma grande parcela, principalmente usuários de maconha e cocaína. Então, a maconha já estamos aí num viés muito forte de descriminalizar o seu uso, né? Então, já é um ponto meio que está colocado à parte, mas que ainda nos traz profundas preocupações. Cocaína sempre existiu, vai continuar existindo, mas o perfil mudou muito. O perfil dos usuários está no sentido de quanto mais velocidade que acompanhe com a sua vida, que também nós estamos no automatismo muito grande, nós temos várias atuações enquanto pessoa, né? Nós somos pai, mãe, profissional, nós somos estudantes, nós somos aquele que vai na academia, nós temos um ritmo de vida muito grande, muito rápido, e que o perfil tem acompanhado na escolha dessas novas substâncias. Então, nós temos várias misturas de substâncias, até mesmo as conhecidas como maconha, cocaína, LSD, e vários outros numa mesma composição, mas nós temos coisas novas e que já é observado há algum tempo que o carnaval é uma grande porta de entrada para essas substâncias. Então nós tivemos, por exemplo, no carnaval, aqueles chup-chups, aqueles geladinhos misturados com bala, que a bala é o êxtase.
Então, muitas vezes você tem ali alguém que realmente vai utilizar isso. Sabendo que está utilizando. Sabendo que está utilizando, mas também nós temos o outro lado de pessoas completamente ali, sem saber o que está acontecendo, apenas curtindo a festa, e que acabam, e até mesmo crianças, que acabam por utilizar, né? Nós temos também a questão de acordo com o meu estado de humor, eu preciso, neste momento, algo que me levante, algo que me deixe mais estimulado, algo que faça com que eu acorde 5, 6 da manhã, já vai para a academia, depois da academia já vou para o trabalho e eu preciso render. Então as pessoas vão utilizar substâncias estimulantes que não necessariamente é uma substância ilícita. E aí nós estamos falando de medicamentos, né? Então o grande consumo de medicamentos voltado, que não é para terapêutica, mas voltado para o abuso, eu não vou nem colocar uso recreativo, mas voltado para o abuso, é algo que tem modificado muito nesses últimos 10 anos. Que a gente sabe, né, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que é o Cinetox, que o medicamento está sempre em primeiro lugar em termos de intoxicações, isso a gente sabe, isso é histórico dentro da área da toxicologia. Mas que as pessoas estão até mesmo substituindo drogas de abuso por medicamentos, e que medicamentos que causam dependência, medicamentos esses que vão te dar esse estímulo, ou então não, eu preciso agora, que está mais à noite, que o meu dia já está encerrando, eu preciso de algo que me acalme, que me faça dormir. Então eu tenho substâncias depressoras, medicamentosas também, e que vão modular aquela minha noite. E aí nós temos aquelas outras que vão induzir o sono, porque por mais que eu tenha usado esse depressor, o meu ritmo não diminuiu tanto e eu não consigo dormir. Então veja, o perfil não está só mais naquelas mesmas que a gente conhece. E naquelas proibidas, naquelas que a polícia, proibidas, né, não quer que os usuários fiquem usando no meio da rua. Assim, é dentro da bolsa, aquele remédio. Aquele remédio dentro da bolsa. E que ninguém vai te prender porque você está consumindo o medicamento. E aí, no outro lado, nós temos, sim, as ilícitas, mas que são misturadas. Que é o que a gente chama de novas substâncias psicoativas, que é um grande problema. Não temos mais hoje aquela figura do traficante, né? Aquele típico traficante que da tem, biqueira, da né, biqueira, que tem ali grandes quantidades de cocaína, de maconha, de haxixe. Claro que esse existe, sempre vai existir, mas nós temos os pequenos traficantes, que são aqueles que têm um pouco de qualquer dessas substâncias que nós estamos falando aqui, com um pouco de medicamento, com um pouco de solventes como gasolina, alvejantes, enfim. E aí na sua própria casa eles fazem alguma substância. A mistureba para render também mais, para poder colocar um preço que a substância tá diluída, vamos dizer assim. Exatamente. E aí vendem, né, com uma proposta de uma apresentação comercial diferente. Então, na maioria são substâncias líquidas, um pouco pastosas, porque a mistura disso tudo por alguém que não é uma pessoa capacitada para fazer isso, né, que aí eu estaria falando de medicamento, não da droga de abuso, mas que ela vai, na maioria das vezes, vender isso de uma forma líquida, pastosa, vai impregnar em papéis, que é o exemplo que nós temos da K9, que é a conhecida também, né, uma das substâncias que se classifica como droga zumbi pelos efeitos que causa no indivíduo. A K9 é uma substância, na maioria das vezes, impregnada ou num vegetal, que é vendida como se fosse uma maconha líquida, uma maconha sintética, que de maconha não tem nada, num vegetal qualquer, ou então num papel, porque ela é líquida e é impregnada ali. E traz vários danos à saúde do ser humano. E você falou até de líquida, e eu me lembrei daquela ideia da sociedade líquida, que é sobre a falta de solidez, muitas vezes, de comportamentos e a emoção efêmera como uma busca nesse sistema onde tudo tem que ser para ontem, onde o vídeo tem que ser rápido, onde o meu prazer tem que ser rápido, porque tem outras coisas para fazer e tudo tem que ser muito rápido.
Então, nessa sociedade líquida, as pessoas podem talvez também ter a curiosidade, como que alguém se torna viciado? Por que alguém se torna viciado? Além da parte filosófica, mas no cérebro, o que está acontecendo ali com aquele sistema que faz a pessoa desejar mais daquilo que às vezes está levando para o precipício, né? Tá destruindo a família, está destruindo o trabalho, destruindo todas as áreas da vida, mas a pessoa não consegue sair daquilo. Ela quer mais, ela começa a viver em função da droga, da substância. Sim. Fisiologicamente, né, no nosso cérebro, nós temos um circuito chamado circuito recompensa. Anatomicamente, todos nós temos, faz parte da anatomia, né, do ser humano, que esse circuito recompensa, sempre que ele for ativado, e aí você pode me perguntar quando que ele é ativado. Ele é ativado sempre que a gente utiliza alguma coisa ou faz alguma coisa que nos traga muito prazer, muita felicidade, muita alegria. Né? Eu costumo, até mesmo uma conquista, uma realização, exato, uma prova bem feita. Uma Tirei prova bem 10 feita, um concurso público. Sim. Que você está ali estudando 5, 10 anos e conseguiu finalmente a aprovação. Uhum. Uma comida que você goste muito, né? Atividade física. Então, esse circuito recompensa é ativado nessas situações naturais, né? Uhum. Mas também e principalmente é ativado por substâncias químicas que são capazes de causar dependência, que são todas essas que nós estamos falando, que tecnicamente são chamadas de reforçadoras positivas. Então, por que reforçadora? Além de ser um termo técnico, mas por que isso? Porque ao atuar no circuito recompensa, ela vai liberar uma substância chamada dopamina. Dopamina tem sido bastante difundida, né? Acho que quase todo mundo conhece dopamina. Uhum. Então, é a tal substância neurotransmissor que sai lá do nosso cérebro, que traz essa sensação de bem-estar, de recompensa, de alegria. Fala, nossa, passei no concurso público. Então, no teu organismo, nesse momento, você está assim com uma enxurrada de dopamina. Só que essas substâncias, e aí eu coloco bebida alcoólica de todos os tipos, que é o etanol, todas essas substâncias ilícitas, mas também as lícitas, que são os medicamentos de tarja preta, né, que são vendidos dessa forma, que precisa de um controle especial na venda. Todos esses são capazes de atuar nesse circuito recompensa e liberar, assim, 3, 4 vezes mais dopamina do que a conquista do concurso público. E aí, o que o organismo vai entender? Que aquela sensação de bem-estar que ele está sentindo naquele momento, ele quer sentir novamente. Quem não quer? Eu quero sentir novamente. Fomos feitos para isso. Uhum. Quem não quer? Então, só que assim, quem estuda para um concurso público, ou quem está comendo, né, aquela feijoada da mamãe, da vovó, você sabe que aquilo é algo saudável. Aqui, né, no caso do concurso até mesmo, você teve o seu merecimento, o seu preparo, né? Então é algo que você colocou muito esforço. Não está destruindo ninguém, Não está destruindo ninguém. Mas no caso da química, você está condicionando o teu organismo que, se você usar aquilo, vai liberar aquela grande quantidade de dopamina. E aí, ele vai entender que ele quer mais. A facilidade vai te fazer usar novamente. Você vai lá, compra, ou você já tem mesmo dentro de casa e usa de novo. E usa de novo. Para algumas substâncias, na terceira experimentação, por exemplo, cocaína, ou crack, que é na primeira, você já viciou. Viciou, o que é esse viciou? O teu organismo já entendeu que é aquela dopamina que ele quer, naquela concentração. Ele vai se adaptar, ele vai gerar receptores, que esses receptores são o lugar onde a dopamina vai se encaixar. Então, ele vai até fabricar mais desses receptores, porque a quantidade... se preparar para enxurrada chegar de dopamina. Nossa. Então, ele fica já pronto para isso. E aí, quando você tem uma crise existencial, meu Deus, eu estou destruindo a minha família, a minha saúde, já perdi meu emprego, já perdi meu relacionamento afetivo. Aí você tenta sair disso e fala, não, hoje eu não vou usar. Aí o organismo vai falar, não, você vai usar.
E daí que vem também a resistência para um tratamento, né? Para uma desintoxicação. Exato, vem a resistência para o tratamento e vem a síndrome de abstinência, que são as reações fortíssimas, são todas reais, então o indivíduo ele não está fingindo que ele está sentindo mesmo dores musculares, taquicardia, que ele está tendo alucinações, não é fingimento, é uma doença que se instala. Isso é muito sério, isso é muito importante de entender. Para a família entender, é até algo assim profundo e te leva um passo além, porque você percebe, peraí, essa pessoa está doente. E o que a gente faz com quem está doente? A gente não tem vergonha de tratar o doente. Pelo contrário, a gente corre atrás de ajuda para tratar o doente. O doente não pode ficar lá à mercê de sua própria vontade, muitas vezes, de ter vontade de se tratar, ter vontade de se recuperar daquela enfermidade. Porque é uma enfermidade. O cérebro fica doente, então. O cérebro fica doente, o organismo como um todo fica doente. Por quê? Porque nós estamos falando do mecanismo que leva à dependência. Mas não estamos falando ainda do que os sintomas todos, né? Então, quem usa LSD, que é um alucinógeno, a pessoa vai usar LSD porque ela quer transcender, ela quer sair daquela realidade. Então, ela tem um objetivo muito determinado do porquê que ela está buscando um LSD, por exemplo. Excelente, Deixa! No próximo bloco você vai saber então sobre esse sistema de recompensas, sobre a atuação das substâncias especificamente, fazendo qual efeito no cérebro. Daqui a pouco então a doutora Paula Carpes vai te explicar isso e muito mais no próximo bloco, então não sai daí. Muitas vezes o paciente chega resistente e uma família codependente daquele período adoentado que ele está na sociedade. Nós precisamos tirar ele desse processo, inserir ele em atividades, sejam coletivas, de atividade física, criar para ele uma janela de atividades onde ele se sinta confortável. E isso nós fazemos aqui e fizemos com esse paciente. Ele achou que não poderia ficar conosco e ficou, concluiu. Escutou um projeto terapêutico personalizado para ele, falando dele, com minutas individuais de cada profissional, explicando como que foi cada dia até a apresentação daquele projeto. O mundo do álcool, da droga, do uso abusivo dessas substâncias distancia o indivíduo, paciente da família, ainda na rua, ainda no período da drogadição. E quando ele vem para um tratamento, a família acha que esse distanciamento vai permanecer. Nós fazemos ao contrário, nós incluímos a família no tratamento. Quando é apresentado um projeto e essa família ela escuta de cada profissional coisas particulares desse paciente, ela fala, essa equipe acessou o meu ente querido, essa equipe trabalhou esse período, debruçaram sobre o caso dele. E isso é uma novidade, depois de tanto tempo, de tanto afastamento, nós estamos falando de algo fraternal, de algo familiar, e que realmente vai surtir um efeito no sucesso daquela família. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço, tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação.
programa Novo Mundo Convida está de volta com ela, a doutora Paula Carpes, que vem aqui compartilhar informações relacionadas à dependência química. Então, você que tem buscado conhecimento, aproveite, porque ela tem muito conteúdo e está aqui, ó, generosamente compartilhando, nos ensinando. Doutora Paula, isso traz até uma curiosidade. Como que veio esse interesse sobre as substâncias, sobre o efeito de tudo isso no organismo? Como surgiu seu interesse, sua entrada nesse meio? Desde muito cedo, quando eu tinha que escolher a minha profissão, né? Então eu sempre falo que eu sou farmacêutica por amor, né? E eu sempre me interessei, que aliás já foi o que direcionou para a farmácia o efeito das substâncias de todos os tipos do nosso organismo, porque fala-se muito do farmacêutico com a questão dos medicamentos, mas sempre me intrigou que é um medicamento, ok, é importante para a terapêutica, mas ele é uma química. E essa química, em algum momento no nosso organismo, vai trazer um efeito indesejado, vai gerar os famosos efeitos colaterais. Eu já observava, né, que as pessoas ficavam muito diferentes com certos tipos de medicamentos. Então, depois que eu estava cursando como estudante de farmácia, e aí chegou o momento da disciplina, toxicologia, né, que aí eu fui entender tecnicamente o que acontecia, isso fez com que eu precisasse voltar à minha vida profissional para o estudo dessas substâncias, e aí engloba todo tipo de química, que hoje, né, a gente estava falando até agora disso. Então, nós temos tanto as drogas ilícitas, mas as lícitas também, que também são drogas lícitas, que são os medicamentos. E que eu observava as pessoas perdendo suas vidas, sua saúde, por utilizarem essas substâncias. Então, as lícitas, inclusive. E que aí, quando você entende quimicamente o que acontece no organismo, onde age, no cérebro, como funciona, você passa a entender que é uma enfermidade, que é uma patologia. Que a pessoa que é dependente de qualquer substância que seja lícita ou ilícita, ela não é alguém que faz aquilo para tirar vantagens, não é alguém que quer ficar naquela condição. Ela, infelizmente, em algum momento ela optou por aquilo, mas depois ela se vê refém dessa situação. E aí eu achei que eu precisava, de alguma forma, auxiliar nesse processo enquanto farmacêutica. Fiz mestrado em toxicologia para aprofundar ainda mais o conhecimento, para poder me colocar mais à disposição. Porque a grande parcela das pessoas no mundo tem algum tipo de dependência. E a gente inclui o álcool nisso. Então, de uma forma geral, substâncias químicas, porque hoje nós temos muito mais, né, que são essas novas substâncias. Então, eu quis, sim, voltar à minha vida profissional para auxiliar no sentido de, quimicamente, fisiologicamente, o que a gente pode fazer para intervir e mostrar que, olha, é algo sério, é uma doença e a pessoa não está naquela condição porque ela quer. E ela tem como sair dessa situação, ela tem como buscar um tratamento. Tem uma pergunta que devem te fazer frequentemente, relacionada a como descobrir a substância que a pessoa está usando. Porque tem umas que basta sentir o cheiro, né? Aquela marofa, a pessoa já sei o que está usando. Agora, outras, como essas que, né, tá ali dentro da bolsa, não é tão fácil de detectar. Até existe um caminho que a pessoa possa trilhar para descobrir, ou como você recomenda quando chega uma mãe para você falando assim, doutora, puxa, eu preciso descobrir o que meu filho está usando, ele não está normal como ele era há 6 meses atrás, preciso descobrir. Qual a recomendação que você faz? Então, todas essas substâncias, cada uma gera um quadro que nós chamamos de sintomas. Então, essa é uma forma.
Então, até porque eu me aprofundei, né, o meu estudo, e ao longo desses anos todos, porque a gente não para de estudar, né, Bianca? Então, a gente, eu consigo identificar pelos sintomas ou por sinais, como uma pupila dilatada, uma pupila contraída. Então, é possível você saber o que aquela pessoa está utilizando. Sintomas que ela esteja manifestando, que muitas vezes até a levam para um pronto atendimento, né, porque são sintomas ou muito fortes, que a gente pensa em estimulantes, ou realmente aquela pessoa nem se mexe, então é um depressor. Então a gente já começa a fazer essa diferenciação. E provavelmente no primeiro uso a pessoa fica, né, quando é uma substância, exemplo, estimulante, então a pessoa começa a falar muito ou ficar muito agitada. Sim. E não é o perfil natural dela. Percebe que já é uma alteração. É uma alteração. Então ela está com a pupila contraída, ela está com sudorese, é uma pessoa que não costuma suar, mas ela está com sudorese, ela está com muita fala, está mexendo com todo mundo, né? Ela não para no lugar, muito provavelmente é um estimulante que ela esteja usando. Ou então ela fala que está ouvindo coisas, vendo coisas, ela mencionar que quase caiu e na verdade ela está parada, então ela provavelmente está com alucinações, que não quer dizer que necessariamente seja um alucinógeno puro, mas sejam talvez mistura de substâncias, ou então alguma substância como o êxtase, por exemplo, que apesar de ser um estimulante, mas ele tem efeitos de alucinação, né? Então essa é uma parte que a gente consegue, por sinais e sintomas, que é o que a gente chama de anamnese clínica, você consegue identificar. E num segundo momento, trazer a própria substância, como tem muitas modificadas, né? Você nem mais a aparência reconhece de pronto, então fazer uma análise laboratorial. Então, são as duas aquela formas. que a gente já ouviu falar de fio do cabelo. Então a pessoa pode pegar um fio do cabelo, só que aí deve ser uma análise muito mais cara. Não é acessível para todo mundo, não é? Ou não? Depende do que você quer analisar. Quanto mais exata você quer a resposta, ou então quanto maior a gama de pesquisa que você quer fazer para diferentes substâncias. Porque precisa ter uma base de o que procurar lá. Precisa ter uma base do que procurar, né? Então, é possível, o melhor é você ter um profissional habilitado para fazer a procura. Porque você vê na internet que tem vários kits que, assim, de uma forma muito prática, resolve. Poxa, eu, mãe de alguém, de um filho que usa, eu sei que ele está usando não sei o que, mas ele está usando, eu vou na internet e compro. É prático? Num primeiro momento é prático, mas as chances de dar um falso positivo é muito grande, que nem os testes da Covid, que dava falso positivo ou falso negativo, a pessoa tinha Covid, mas testou negativo. Sim. Porque o teste estava com problema. Ou testou positivo e na verdade era outra coisa, mas também o teste estava com problema. Então, num primeiro momento prático, mas é possível de ser comprado, porque está na internet, está lá à disposição para compra, mas pode ter falha na interpretação ou no próprio teste. Mas é possível, mas pode ter falha na interpretação ou no próprio teste e te dar um resultado totalmente alterado. Por isso o especialista precisa, pelo menos, né, se possível, acompanhar. É a doutora Paula Carpes que está aqui conosco hoje, esclarecendo dúvidas. E eu também acredito que uma das preocupações da nossa audiência, do pessoal que está assistindo aqui o programa, diz respeito a essa nova substância que está nas ruas e que tem feito esses zumbis. Sim. A gente vê também na internet, eu vi outro dia no Instagram, na Califórnia, em Los Angeles, e aí já bateu uma preocupação, tipo, tomara que isso não chegue no Brasil, eu pensei. Sim. E aí, você já me disse que já está no Brasil essa substância. Já. Então, o que temos a fazer é conhecer, é ter informações, e a doutora Paula vai trazer algumas aqui pra gente, porque no que é tão pior essa droga? Esse K9 e também essa que é zumbi, mas que é outra substância, que é né? medicamento, que é o fentanil. Então, nós temos aí duas substâncias hoje, que é o K9, que é a maconha sintética, e o fentanil, que é medicamento. Pelos efeitos que são gerados, são conhecidas como droga zumbi, porque parece que a pessoa, depois que ela utiliza, ela fica num total estado lamentável,
que ela parece um zumbi, esses zumbis de filme, né? E então, de um lado, a gente tem a maconha líquida, sintética, que ou ela é impregnada no vegetal ou no papel. Isso tudo, cada formulação varia, inclusive para as autoridades, não só policiais, mas também para a Anvisa, né? É muito complicado porque cada uma tem uma composição. Isso tudo requer muito tempo de análise laboratorial para você entender o que exatamente tem ali, né? Então, esse é um tipo. O outro é o fentanil, que é um medicamento utilizado principalmente em hospitais e que ele faz parte daquela classe opiáceo-opioide, que é a mesma da heroína, que é ilícita, que é a mesma da morfina, que é utilizada para dores intensas, como, por exemplo, câncer. É medicamento. Só que é uma substância que tem um alto potencial de causar dependência e é um depressor. É um depressor tão forte que ele também gera efeitos no cérebro de alucinação. Então, só fazendo um paralelo, pessoas que precisam da morfina, de fato, não para não para ficar drogada, não para ficarem drogadas, chapada, não, disso. Mas que precisam, relata-se no início do tratamento que ouvem coisas, veem coisas, porque faz parte dos efeitos e por isso que precisa estar muito bem assistida, com uma dose padronizada, com uma posologia recomendada. Agora, imagine você, Bianca, a pessoa que vai usar o fentanil por conta própria, que ela vai usar quantos ela tiver disponível no dia. Ela pode ir a óbito no mesmo dia. Ela pode ir a óbito na primeira experimentação. Porque às vezes ela tem uma cardiopatia ou um problema respiratório ou qualquer outro problema que aquele organismo... uma comorbidade, vira uma bomba relógio. Exato, o organismo não dá conta daquele efeito. Isso, essa crise aí dos opioides que a gente conhece dos Estados Unidos é muito forte, mas eu tenho observado também que eu faço... Como professora, eu tenho alunos de iniciação científica, faço orientações, e aí uma delas é que nós observamos esse comportamento em relação a opiáceos e opioides. E já há algum tempo nós observávamos que estava sendo uma tendência crescente no Brasil. Então nós temos, por exemplo, heroína no Brasil, de uma forma muito contida ainda, mas nós temos, que é uma heroína que eles inalam, fumam, não é injetável, porque eles próprios reconhecem que a injetável gera dependência muito rápido. E muito perigosa com outras doenças também. E muito perigosa com outras doenças, e também é muito fácil de você detectar quem usa injetável, porque você vai ver marcas no corpo, né? E também agora o fentanil, que veio já no carnaval do ano passado, uma grande quantidade de fentanil. Então nós já temos. E aí nós temos pessoas cada vez mais jovens adeptas ao uso de opiáceo e opioide, como por exemplo, aquelas bebidas roxas que eles colocam jovens, colocam um suco ou um refrigerante, e aí eles colocam um comprimido que tem codeína, que normalmente é codeína associada a paracetamol, para quem precisa, para dor, que normalmente você vai ter em casa, que teu pai usa, tua mãe usa, teu avô, a avó usa, e aí um comprimidinho daquele numa garrafa é o suficiente para uma brincadeira ali entre jovens e amigos. Misturando com álcool, ou até mesmo com refrigerante, e eles passam ali a noite entorpecidos. É grave, é sério. E é por isso que essa informação ela é diferente, porque traz para você conhecimento. E conhecimento técnico, não apenas de quem sabe na teoria, mas que vive, que percebe ali o que está acontecendo. Você ganha clareza do caminho a seguir. Então não sai daí, a gente volta já para falar o caminho da recuperação com a doutora Paula Carpes. Daqui a pouco a gente volta. O grande debate aí sobre esse tema não é sobre a
possibilidade de legalizar ou não a droga, até porque não está sendo nada legalizado. O tráfico de drogas vai continuar sendo crime. A gente tem a portaria 344 do Ministério da Saúde, que traz as substâncias que são de uso controlado. Então não é esse o ponto que está sendo discutido. O que está sendo discutido não é a descriminalização da droga, que isso não é no debate. Até porque não tem o STF ele não tem o poder, ele não tem atribuição para esse tipo de finalidade, é do legislativo. A gente está discutindo aqui a possibilidade da pessoa utilizar a maconha para uso pessoal em pequenas quantidades. Se isso é socialmente tolerado ou não. Essa é a discussão. Se isso acarreta em crime ou não. Né? Hoje é crime, a gente tem o artigo 28 da Lei de Drogas, não é penalizado. Mas continua sendo crime. A omissão, às vezes, do legislativo em adaptar aquilo que é vivido pela sociedade nos dias atuais com as normas existentes no país. E, às vezes, acaba dando margem, aí sim, para o Supremo Tribunal Federal, né, ou qualquer órgão intervir numa situação dessa. É a judicialização, então, de políticas públicas, de saúde. Muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal ou qualquer órgão julgador ele tem que intervir para aquela realidade, para aquele caso concreto. Praticar jiu-jitsu é benéfico para a saúde física e mental, proporcionando bem-estar e uma mudança positiva na vida daqueles que praticam esse esporte. Localizado em Alphaville com fácil acesso, contamos com diversas turmas para você cuidar da sua saúde. Junte-se a nós e venha fazer uma aula experimental totalmente gratuita. Alpha Team Demir Maia Jiu-Jitsu Alphaville, a sua qualidade de vida começa aqui. Estamos de volta com o programa Novo Mundo com Vida. Hoje com ela que é perita judicial, farmacêutica, toxicologista, professora e advogada. Uma discussão profunda, uma conversa aqui séria e também informativa, ao mesmo tempo em que é leve, sobre um tema tão importante, tão profundo, tão realmente num contexto aí que faz parte de nossas vidas, da nossa sociedade, nossas famílias, a dependência química. Doutora Paula, você percebe a sociedade num looping de automedicação? As pessoas, elas se automedicam mais do que deveriam atualmente? Sim, as pessoas vêm numa toada muito grande, crescente, de artificializar suas emoções. Então, se eu estou triste nesse momento, eu preciso de algo que me deixe para cima. Se eu estou muito alegre, eu preciso que isso se mantenha. Se eu preciso de melhor desempenho no trabalho, onde quer que seja, eu tenho algo, né? Então, assim... Se eu estou cansado, eu preciso de algo que me dá energia, então eu vou fazer muito... E aí, normalmente, associa-se à academia, e aí você vai ter todos as substâncias para isso, né? Para repor... esses suplementos, anabolizantes. Então, ninguém mais presta atenção em si mesmo. Apenas é algo mecânico, artificial. Então, a automedicação sempre foi um problema, algo que o farmacêutico combate assim, de uma forma muito dura,
porque traz vários prejuízos à saúde, e aí nós estamos já há muito tempo percebendo que essa automedicação, ela não fica apenas naqueles medicamentos comuns que você compra sem receita, mas nos que são psicotrópicos, que são aqueles de tarja preta, tarja vermelha, e que você, apesar de precisar que você precisa de uma notificação de receita, que é aquele que parece uma folhinha de cheque azul, né, acompanhado da receita, que fica retida. Apesar de ter isso, mas você sempre vai ter alguém que tem esses talonários, você mesmo falsifica, ou seja, a gente já leva para outras situações, de alguma forma, ou então mesmo na internet, você consegue essas substâncias, e isso é uma grande preocupação. Então, hoje, as pessoas estão viciadas numa forma de gerar aquela dopamina que você nos explicou no primeiro bloco, mas sempre artificial. Então, existe fundamentos, porque assim, eu acompanhei alguns livros e apareceu de sugestão para mim de detox da dopamina, né? Então, eu achei interessante, mas como assim seria esse detox de dopamina? A pessoa vai ficar sem dopamina? Ou, também já ouvi falar, jejum de dopamina. Como que você vê isso? Faz sentido ou é um caminho para recuperação? O que é isso, detox e jejum de dopamina? São esses títulos que vendem, né? Sim. Então é muito mais chamou a atenção, com certeza. Tanto que talvez você não tenha lido o livro, não tenha tido oportunidade, mas salvei lá de favorito. Salvou e registrou na memória. O que é isso, né? Então é para isso mesmo, para gerar esse furor. Veja, dopamina, serotonina, adrenalina, são neurotransmissores e tantos outros, tá? Que são naturais do nosso organismo. Eles fazem parte da nossa saúde. Se estiverem desequilibrados, então nós estamos ou passando por um período, ou nós estamos numa situação, né, ou com alguma patologia que está causando o desequilíbrio desses neurotransmissores, mas que fazem parte da nossa saúde, fazem parte do nosso organismo. Então, num primeiro momento, detox de dopamina. Como assim? Eu preciso de dopamina, só que eu preciso da dopamina natural, que é aquela que vai vir de um abraço bem apertado. É aquela que vai vir de um bom sono, junto com outros neurotransmissores do momento do sono. É aquela que vai vir de uma conquista, como o concurso público que nós falamos, daquela comida que, nossa, ou daquele cheirinho que lembrou o cheirinho de infância. Ele vai vir dessas situações. A dopamina artificial, né, que eu não posso nem falar artificial, mas a dopamina oriunda de uma atividade artificial vai vir com essas químicas que nós estamos conversando aqui. E ela vai ser liberada no organismo de uma forma artificial também, porque nenhuma dessas situações do nosso dia a dia, que são todas saudáveis, que não fazem mal para ninguém, vai ser liberada numa grande quantidade como essas substâncias químicas liberam. Então o teu organismo, ele passa a ter até mesmo trejeitos artificiais. É muito comum quando você conhece alguém e aí de repente essa pessoa muda, fala, nossa, mas essa pessoa não é mais a mesma. Por que ela está tão diferente assim? Ela está mais acelerada, ela está mais caída, ela some de vez em quando, eu tento contato e ela, por uma semana a gente não consegue conversar, e de repente ela aparece e fala que aconteceu uma situação inusitada. Por quê? Porque essa dopamina liberada em grandes quantidades passa a comandar o organismo, que vai receber ordens para você frequentar lugares, pessoas que te colocam na situação dessa grande quantidade de dopamina. E até a sua personalidade muda. A gente não sabe, né, no primeiro momento, se é temporário ou se realmente alterou personalidade, alterou anatomia, alterou o funcionamento natural do organismo, a gente não sabe. E aí, para isso, precisa de um acompanhamento, de uma análise. Mas, pelo menos momentaneamente, enquanto a pessoa estiver usando aquelas substâncias, sim, nossa, o meu amigo mudou, minha amiga mudou, eu não reconheço mais.
Nem tenho mais Exatamente. contato com ele, ela anda agora com outras pessoas que eu não gosto, é uma turma muito diferente Uma de tribo nós. que a pessoa vai acabando encontrando. Exato. Uau, Exato. olha isso. Então, eu sei que também tem muita gente aqui acompanhando e começa a cair um monte de ficha, até aquela pessoa que estava olhando só para o outro, mas começa a olhar para si mesmo e fala assim, peraí, eu também acredito que eu tô aqui com um desequilíbrio da minha própria dopamina. Então é muito legal a gente poder saber esse tipo de informação e agora até mesmo um caminho. Qual é o caminho para curar, ou se é que tem cura, a nossa dopamina, doutora? O caminho é, em primeiro lugar, você reconhecer que mudou muito. Todo mundo sempre tem um objetivo na vida, né? Ah, eu quero ser quando eu crescer, eu quero ter essa profissão, eu quero comprar a minha casa. Todo mundo tem objetivo na vida. E de repente você vê que esses objetivos talvez até tenham sido conquistados, mas não da forma, você não se reconhece naquele momento, como um dia você planejou. Então, quando você entender, e para outros é uma forma muito mais drástica, que é perder família, perder emprego, perder amigos. Para outros é quase perder a vida, porque ou passou por uma situação de envolvimento com polícia, ou mesmo num pronto-socorro, quase realmente foi a óbito. E aí, quando você se vê, poxa, eu não sou mais a pessoa que um dia eu planejei para mim, é o momento em que a pessoa aceita que ela precisa de ajuda. Então, essa ajuda, nós estamos falando de tratamentos de reabilitação, onde ela vai precisar, na maioria das vezes, sim, que aí voltando ao detox da dopamina, ela precisa diminuir essa dopamina artificial, mas chegar aos níveis naturais de dopamina. Então, provavelmente no primeiro momento ela vai precisar de uma assistência de uma equipe especializada, vai precisar de medicamentos sim, e aí num segundo momento talvez não precise, varia de organismo para organismo, de indivíduo para indivíduo, mas com certeza ela vai precisar sair daquele círculo de amizade, ela vai precisar mudar o trajeto quando ela estiver fora da clínica, ela vai precisar mudar o trajeto, porque naquele local, naquele espacinho, ela costumava utilizar. Então ela não pode ter mais lembranças daquilo. Ela pode até lembrar, mas ela não vai mais passar ela não vai repetir Porque são como o padrão. gatilhos. Aquele gatilho pode despertar aqueles segundos da decisão e do uso, né? Exatamente. E aí a gente pensa, nossa, mas será que então isso é só uma questão aí do tratamento? E a força de vontade do indivíduo é extremamente importante. Para isso ele precisou chegar em algum momento sensível da sua vida para reconhecer que ele precisa. Fisiologicamente isso tem sentido. Por quê? Lembra daquele circuito recompensa que eu falei para você, que libera dopamina? Sim. É esse mesmo que a gente vai voltar a falar. Lá, esse circuito, que é um circuito porque ele tem 3 pontos ali. Então ele começa aqui, vou falar um pouquinho técnico só para explicar, tá? Área tegmentar ventral, núcleo accumbens e córtex pré-frontal, que é aqui o córtex. Ok? Esse é o circuito, porque ele começa aqui, vem para cá e termina no córtex. Essa parte do nosso córtex, ela é responsável pelas nossas emoções. E essa parte, ela vai ficar muito ativada num primeiro momento que você quer aquela substância. Então, seu comportamento ativo em relação a experimentar, a vivenciar aquilo. Eu quero passar a noite inteira dançando, conhecer pessoas, etc, etc. Esse momento aqui do córtex vai estar super ativado. E vai ser esse mesmo córtex, esse mesmo comportamento ativo que vai falar, eu não quero mais. Chega. Uau, de arrepiar, hein? De verdade, é de arrepiar. Porque às vezes a pessoa tá assim e pensa, eu preciso ser racional. Não, coloca a emoção, né? Sim. Em outras palavras assim, não é para ser racional. Coloca a emoção, não. Mas olha para as perdas, olha como você não quer mais viver. Coloca teu coração, que é essa emoção aqui ligada com o cérebro, para falar, chega, eu não quero mais. Eu quero ser a Paula que um dia eu almejei. Eu não quero isso mais para mim. Olha tudo que eu perdi. Ainda me resta a vida, daqui a pouco não me resta mais. Então, essa
força de vontade associada ao tratamento, com profissionais especializados, com esse suporte, é que vai fazer com que você, naquele dia, no outro, no hoje, na manhã, lá, você se mantenha sem nada, limpo. Então, também explica por que funciona, né? Os 12 passos. Porque o primeiro passo ali é jogar a toalha. Eu me rendo, eu perdi. É isso. Mas, incrivelmente, é o paralelo, né, de o recomeço. Sim. Como, né, a figura de Fênix ressurgindo para uma nova vida. É isso. É isso. Que coisa linda. Doutora, eu ficaria horas conversando com você. Foi muito maravilhoso. Doutora Paula Carpes, que é especialista, trouxe tanto conhecimento. Eu espero que você tenha também aproveitado muito esse bate-papo. Se você pegou só o finalzinho, corre para o YouTube, procura esse bate-papo aqui, programa Novo Mundo Convida, e compartilhe, divida com as pessoas que você ama, porque informação nunca é demais. Doutora, eu queria te pedir que deixasse uma mensagem para o nosso espectador, por favor. Olhe para si, reconheça as suas emoções, sinta as suas limitações, e todos nós temos. Em momento algum, tente artificializar isso. Nós somos seres humanos. O que nos diferencia dos animais é que eles não sentem, eles não conseguem colocar aquilo como algo útil na sua vida. Nós temos que progredir, nós temos que buscar autoconhecimento. Então, se você está se sentindo triste, busque o motivo. Às vezes é transitório, outras vezes não. Pode ser patológico, mas busque o motivo. Olhe sempre para si, medite, procure uma religião. A gente precisa ter fé, pelo menos, de que algo maior olha por nós. Alguém nos ampara sempre. Então, jamais buscar uma substância química para você, muitas vezes, achar que está se autoconhecendo, não. Está mudando personalidade. Você está se afastando de si mesmo. Então, olhar para si e se entender e reconhecer seus potenciais e suas limitações faz parte da nossa caminhada. Artificializar jamais. Programa Novo Mundo Convida. Que bate-papo maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Paula Carpes. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Volte mais vezes. Grande prazer. Com prazer certeza. Nosso. E você não esqueça de se inscrever no canal Novo Mundo Convida, Novo Mundo Centro Terapêutico. Fique com Deus, se cuide. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Olá, muito prazer. Eu me chamo Francisco Zanetti, sou gestor comercial do Novo Mundo Centro Terapêutico e gostaria de apresentar a vocês a nossa equipe multidisciplinar e a nossa infraestrutura. Eu sou Ana Lisboa, Master Coach de Vida e Carreira, consultora de RH e especialista em empregabilidade. Eu estou aqui para falar do Novo Mundo Centro Terapêutico. Aqui eu componho a equipe ajudando os nossos clientes a integrar a vida profissional à vida pessoal. Olá, eu sou a Arnandra Bill, enfermeira pós-graduada em saúde mental e trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico. Meu nome é Marília Alckmin e eu sou psicóloga pós-graduada em dependência química. O paciente que procura o Novo Mundo Centro Terapêutico, ele sim vai fazer a desintoxicação e sua reabilitação, mas também a reinserção social. Seu home office, atividades externas acompanhados por profissional qualificado e especializado. Olá, sou Daiana Camargo, professora do estúdio Priscila Gonçalves, parceria com o Novo Mundo Centro Terapêutico. Sou Fabiana Roldan, trabalho no Novo Mundo Centro Terapêutico, desenvolvo o papel de concierge, atendendo todas as demandas dos nossos pacientes e familiares. Meu nome é Claudiano Pelisson, sou diretor-geral aqui do Novo Mundo Centro Terapêutico e nós desenvolvemos e aplicamos uma metodologia inovadora e exclusiva. Nós temos como base os princípios da individualidade e da interação social. Nós não acreditamos que o isolamento social seja produtivo para o tratamento. Meu nome é Frederico de Martins Silva, sou psiquiatra, integrante da equipe multidisciplinar do Novo Mundo Centro Terapêutico.
Meu trabalho é acolher os pacientes prejudicados pelo uso abusivo de substâncias e apresentar meios e formas para o desenvolvimento pessoal e sua reabilitação. Eu sou a Graciela Fraga, nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e componho o quadro multidisciplinar da Novo Mundo Centro Terapêutico. Agora você já conhece o Novo Mundo Centro Terapêutico. Um novo conceito em tratamento, uma nova maneira de viver, mais tecnológico, com uma visão diferente do mundo.